19. A Tchecoslováquia era o principal aliado da França na Europa. A França ajudara a treinar a Força Aérea e o exército tchecos e também a construir um sistema de fortificações similar à linha Maginot ao longo da fronteira com a Alemanha. Daladier perguntara ao comando-geral francês que ação militar a França poderia tomar contra a Alemanha para ajudar a Tchecoslováquia, deixando claro que a mobilização era apenas o primeiro passo. O presidente Daladier fora ministro da Defesa por 2 anos. O plano de rearmamento de 1936 foi ideia dele. E se alguém conhecia a situação do exército francês, essa pessoa era Daladier. Assim sendo, ele conhecia cada brecha e cada deficiência. E era perfeitamente capaz de estimar por si mesmo que em setembro de 1938, o exército francês certamente não estava em condições para uma intervenção. Em 1938, no ano da crise de Munique, os primeiros ministros francês e inglês eram parceiros em desarmonia. Daladier queria apoiar sua aliada Tchecoslováquia. Chamberlain achava que o destino de um país pequeno e distante não compensava uma guerra na Europa. Naquele momento, a falta de apoio doméstico levou Daladier a apoiar a posição dos ingleses. Seu ministro do exterior, Georges Bonnet... Esses veteranos esperavam poupar seus filhos do calvário que conheciam. Na Conferência de Munique, Daladier seguiu o comando de Chamberlain e abandonou a Tchecoslováquia. Ele disse a um colega: farei qualquer coisa. Etienne Coury-Chanel estava com Daladier no voo de volta a Paris. Lembro-me muito bem da atmosfera, dessa atmosfera de funeral no avião. Sentimos que tínhamos sofrido uma derrota considerável. Tínhamos aceito sem uma batalha abandonar um amigo e aliado que agora estava tendo as 2 pernas amputadas. Essa atmosfera era tão opressiva que quando chegamos a Le Bourget e vimos aquela enorme multidão, pensamos que essas pessoas tinham vindo para vaiar e zombar de nós. E Daladier perguntou-se se deveria pousar em Le Bourget ou em outro local. E no final ele disse que a pessoa tem que encarar o seu destino e disse ao piloto para pousar. Quando ele parou na pista e as portas se abriram, em vez das vaias e da zombaria que estávamos esperando, fomos recebidos com uma onda de aplausos e exaltação. Daladier se virou, ainda posso ouvi-lo, para o homem que estava mais perto dele e disse: essas pessoas estão loucas. A reação dos franceses depois de Munique foi um enorme sentimento de alívio. Porque depois de tudo os franceses haviam sido feridos. Digamos que a partir daquele momento eles estavam dizendo: a paz está garantida. Porque os franceses não queriam a guerra de modo algum. Nenhum deles queria. A guerra tinha sido afastada, mas Daladier estava certo de que Hitler estava determinado a dominar a Europa pela força. Em 1938, Daladier assinou o Acordo de Munique, apesar de discordar. Na verdade, Daladier não apoiava realmente a política de conciliação, ao contrário de Neville Chamberlain. Para ele, apenas uma coisa importava: a França. Daladier abandonou publicamente a conciliação e a paz a qualquer preço. Tal como vocês, eu sou filho do povo. E tal como um homem do povo, às vezes imagino, no vislumbre do pôr do sol, se o caminho que escolhi foi o melhor e se não há nenhum melhor. Mas hoje escolhi o meu caminho. Temos uma república forte e uma democracia vigorosa capaz de triunfar sobre todas as ameaças. Não temos nada a temer dos adversários.
Se por acaso algum dia houver um movimento de violência, os cidadãos da França, os exércitos e todas as forças vivas da nação se erguerão para o reprimir. Agora o governo francês estava assertivo. Eram cobrados novos impostos, a produtividade era encorajada e as greves terminavam. Tudo em nome de uma onda de rearmamento. A defesa nacional exige mais armas do que em qualquer outra época da história. Os franceses, a despeito de suas convicções políticas, têm que estar prontos para defender as suas posses e a sua liberdade. Il y a, en 1939, c'est très important, Em 1939, houve, e isso é muito importante, uma reação nacional, um verdadeiro despertar. Quais foram as causas? Em primeiro lugar, acho que o Acordo de Munique funcionou como uma espécie de choque elétrico nos franceses. A maioria aprovou o Acordo de Munique. A pesquisa de opinião pública, uma das primeiras pesquisas de opinião pública dos franceses, realizada pelo IFOP, mostrou que 57% da população aprovavam o acordo. Entretanto, 37% eram contra ele. Era uma minoria grande. E o mais importante, logo depois, uma segunda pesquisa de opinião pública com a pergunta: você está pronto para fazer mais concessões a Hitler? A resposta foi muito clara: 70% não, 17% sim. Consequentemente, uma mudança de posição. Para resumir, Munique foi o início do fim, mas não das guerras. Foi a última concessão que faríamos a Hitler. Houve reuniões posteriores com os ingleses e desapontaram os franceses por mostrar pouco interesse em um planejamento militar conjunto. Em caso de guerra, a Inglaterra teria apenas 2 divisões do exército prontas para servir no continente. O que uniu a Inglaterra e a França foi a invasão da Tchecoslováquia por Hitler, em março de 1939. Eles concordaram que, provavelmente, o próximo alvo deles seria a Polônia, ou outro aliado da França. A Inglaterra proclamou uma garantia formal de independência da Polônia. Consequentemente, a Inglaterra deu a sua palavra à Polônia e à Romênia e ansiava por vínculos mais estreitos com a França. Houve conferências militares durante toda a primavera, muito ativas e muito cordiais. A atmosfera entre a França e a Inglaterra mudou completamente em relação ao início de 1939, porque havia um forte objetivo comum. Era impedir que Hitler conquistasse o mundo e impusesse seu regime abominável. Em 1939, eu recebi um convite para a parada de 14 de julho. Eu fui. Foi magnífica. Era o exército do Segundo Império. Havia coraceiros de branco, coraceiros de azul, coraceiros de vermelho e também alguns ingleses usando barretinas de peles. Era um pouco antiquado. Quando eu estava chegando, vi 6 aviões bombardeiros modernos modelo Léo 45 voando. Em agosto de 1939, a Inglaterra e a França fizeram uma última tentativa tardia de encontrar um aliado que pudesse ajudar a deter Hitler. Eles enviaram uma missão conjunta a Moscou. Mas os alemães se anteciparam a eles, e com a assinatura do Tratado Nazi-Soviético, a Polônia ficou à mercê de qualquer um deles, ou de ambos. Vocês me conhecem suficientemente bem para ter certeza de que eu faria tudo o que fosse humanamente possível para evitar a guerra. A liberdade, a vida da Polônia, que significam a liberdade e a vida de 33 milhões de seres humanos, molda o destino das demais pessoas da Europa, da qual fazemos parte. Mas, se todos os nossos esforços se mostrarem inúteis, clamaremos ao povo da França com a sua coragem
a sua vontade de resistir à servidão. Povo da França, não preciso explicar a vocês o seu dever. Sei que vocês estão determinados a salvar o seu país, independentemente de qualquer sacrifício. Eu me lembro claramente que um costureiro francês, um parisiense, fez alguns cintos em 1939 bordados com a seguinte inscrição: vamos passar por cima disso, vamos passar por cima disso, vamos passar por cima disso. O que significa que quando as pessoas percebessem que não podiam evitar a guerra, diriam a si mesmas: bem, vamos em frente com isso. A luta da Polônia será uma das páginas mais heróicas da história. A página no agressor será vergonhosa e indelevelmente maculada. A Alemanha atacou a Polônia no dia 1º de setembro. A França e a Inglaterra esperaram 2 dias para declarar guerra à Alemanha. E não fariam nada que ajudasse diretamente os poloneses. Nenhuma estava. Nos últimos dias da paz, a França ainda não estava unida. Até o gabinete de Daladier estava dividido. Seu ministro de Relações Exteriores, Georges Bonnet, tenta desesperadamente manter a França fora do conflito e a tranquiliza até o fim. Em 1939, a maioria dos franceses não estava tranquila. As pessoas estavam convencidas de que em 3 meses a França aniquilaria com a Alemanha. Os jovens partiram com planos para um breve regresso. Mas não as mães. Não as mulheres, nem as outras pessoas que ainda lembravam as histórias da guerra de 1914 a 18 e que ainda pranteavam alguém próximo a elas, cujo nome constava do monumento aos mortos de cada cidade. L'un des proches et dont il pleurait toujours. Considerando que Estrasburgo fora a primeira cidade da fronteira a ser reocupada pelos franceses em 1918, agora ela era a primeira a evacuar os civis. Todos estavam preocupados e era triste ver todos aqueles velhos com uma mala de poucas coisas, mães com os filhos nos braços. Mas todos tinham certeza de que não seria por muito tempo, que eles estavam partindo, mas que logo seriam libertados novamente, que os franceses voltariam logo. Depois de 1919, a França não havia mais percorrido o caminho da guerra. Na verdade, depois de 1918, a França não estava em posição de pensar em termos de guerra, porque o seu sacrifício fora demasiado. Finalmente, o pacifismo não emanava da esquerda. Era um pacifismo intrínseco, encontrado em todas as seções da sociedade através de todo o espectro político. A França apenas seguia o caminho da paz, mas, na verdade, esse caminho da paz acabou levando ao caminho da guerra. C'est vrai que ce chemin de la paix, finalement, a mené à la guerre. Le gouvernement allemand déclare solennellement au gouvernement français qu'il n'a pas l'intention... Apenas 9 meses depois, o caminho terminou em derrota. Em tristeza e espanto, os franceses ouviam os termos do armistício alemão. O país deles falhara em conter outra invasão alemã. 20 anos de rivalidade interna e declínio cobravam seu preço. Lors de la conclusion de la paix. Today. In May 1940,
These forts of the Maginot Line were France's first-line defense against the Germans.